Questão número 1. Imagine que os alelos dominantes azão e bezão estejam ligados no mesmo cromossomo, ocorrendo logicamente o mesmo entre os alelos azinho e bezinho. Supondo que não haja permutação entre eles, quais são os gametas produzidos? O que esse exercício traz pra gente? Que em uma célula eucarionte, lá no núcleo, a gente tem cromossomos. Entre esses cromossomos, existe o cromossomo que tem o azão e o bezão ligado e o cromossomo que tem o azinho e o bezinho ligado, tá? Ele falou que não há permutação. Se não há permutação, a ligação é completa. O que significa ligação completa? Que quando houver a meiose, a gente vai dividir no meio essa célula aqui e nós teremos, então, 50% dos gametas azão-bezão e 50% dos gametas azinho-bezinho, ok? Questão número 2. Suponha que em apenas 40% das células de um indivíduo, azão, bezão, azinho, bezinho, haja permutação entre os genes em questão. Que gametas são formados em que proporção e indique os gametas de recombinação e qual é a taxa de permutação. Vamos lá. Supomos que em 40% das células de um indivíduo, azão, bezão, azinho, bezinho, esse é o indivíduo, tem mutação. Então, se em 40% das células dele tem mutação, 40% das células dele produzirão esses 4 tipos de gameta. Sendo que esses dois são os gametas iguais ao cromossomo parental, então são os gametas parentais, e esses dois são os gametas recombinantes, ok? 60% não sofre mutação, porque 40% tem, então, essas alterações. 60% não há permutação, não há alteração. Se mantém igualzinha a célula parental. Então, 30% continua sendo azão, bezão e 30% azinho, bezinho. Quando a gente soma as frequências dos gametas que são, então, recombinantes, a gente tem a taxa de permutação. Portanto, a taxa de permutação é 20%, ok? Questão 3, bem teórica. Em relação aos genes ligados, podemos dizer que quanto maior a taxa de permutação, maior a distância entre os genes? Sim. Se o gene A, ele tá distante, isso aqui do B, eu tenho uma maior probabilidade de que ocorram quebras nessas partes desses cromossomos, tá? Nesses braços, e que haja recombinação aqui. Agora, quanto menor a distância, vamos supor que tem um C aqui, menor a chance de ter quebra e de ter permutação entre A e C, tá? Então, isso aqui é sempre relacionado. Quanto maior a taxa de recombinação, maior a distância. Quanto maior a distância, maior a taxa de recombinação. E vice-versa, beleza? Questão 4. Sabendo que a distância entre dois alelos dominantes, azão e bezão, é de 10 UR, que é a nossa unidade de medida, então, para unidade mapa, tá? Ou seja, taxa de recombinação 1% é igual a 1R. Que gametas em que proporções um indivíduo azão, bezão, azinho, bezinho devem produzir? Vamos lá. Esse indivíduo azão, bezão, azinho, bezinho. Quando a gente coloca de um lado os gametas parentais, a gente coloca do outro os gametas recombinantes, ou seja, a chance desse azão quebrar e ficar com esse bezinho. A chance desse azinho quebrar e ficar com esse bezão, certo? Então, aqui a gente tem os gametas parentais e aqui os gametas recombinantes. O exercício fala pra gente que eles têm uma distância de 10 UR, ou seja, esse total aqui é de 10. Isso quer dizer que a taxa de recombinação em cada gameta é 5% para aqueles recombinantes e 45% para aqueles parentais, ok? Totalizando 100%. E na questão 5, nós temos aqui uma questão que envolve um pouquinho de cálculo e quebrar um pouquinho a cabeça. E eu fui fazendo junto aqui pra gente, 2 post-its aqui pra gente ir interpretando e ficar mais fácil, tá? Olha só, no cruzamento teste de um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, com genes ligados, obteve-se a seguinte distribuição genotípica. 187 disso, 213, 310, 290. Quando a gente vai desenhar esse indivíduo, né, aí a gente já fica em dúvida, putz, como que eu sei se é bezão ou se é bezinho? É justamente isso uma das perguntas que ele fala. Os genes estão em posição cis ou trans? Ele quer saber justamente se é o azão com o bezinho, azão com o bezão e aqui também. O que eu tenho certeza? Que o que eu tô cruzando, que o cruzamento teste é duplo recessivo. Então, com certeza, os gametas são azinho e bezinho, tá? Isso aqui é a interpretação do exercício, tá? Aí, eu coloquei aqui todos os resultados, toda a prole.
Depois, qual é o próximo passo? Olha o total dessa prole. Vou colocar aqui do ladinho como eu resolvi para vocês, ó. Se eu somar tudo isso aqui, eu tenho um total de 1000 indivíduos. Primeira coisa, acha os gametas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho que achar os gametas dos dois parentais, tá? O que cruzou, do cruzamento teste, o gameta é Azinho, Bzinho. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, um Azinho, um Bzinho, com certeza é desse aqui. Logo, o outro Azinho, o Bzão, tem que ser desse aqui. Aqui, um Azinho, Bzinho é desse parental aqui. Logo, um Azão, Bzinho é desse aqui. Mesma coisa aqui, o que me sobra um Azinho, Bzinho. Mesma coisa que aqui. Azinho, Bzinho veio daqui, logo o Azão e o Bzão tem que ter vindo daqui. Vejam que eu consegui achar os 4 tipos de gameta desse parental aqui. Aí, segunda coisa, olha as frequências, tá? Ou os menos frequentes. Por quê? Os menos frequentes são equivalentes aos gametas recombinantes, sempre. Por que os gametas recombinantes são menos frequentes? Porque os parentais, eles sempre vão acontecer, eles não dependem de recombinação, eles não dependem de crossing over, ok? Então, eu sei que esses dois menos frequentes, eles correspondem para mim àqueles gametas que são, portanto, recombinantes. E os outros dois são os gametas parentais. Então, eu já sei que esse Azão, Bzão, esse Azão, Bzinho, ele é daqui e esse Azinho, Bzão é daqui. Portanto, quando eu transfiro isso aqui para o desenho lá em cima, olha só, Azinho, Bzão e Azão, Bzinho. Eu já sei que esses são os gametas parentais, porque estão em maior frequência. Então, os gametas que vieram daqui de cima tem que ser igualzinho que tá aqui. Portanto, olha a pergunta, a posição desses genes é cis ou é trans? Vejam que um dominante está com recessivo, um recessivo está com dominante, então a posição deles é trans. Outra pergunta, qual é a taxa de permutação? Taxa de permutação, coloquei aqui, deixei com adesivinho para tampar para vocês, 40%. Por que é 40%? Porque eu tenho um total de 1000. E aqui eu vou somar os dois recombinantes, o que vai me dar 400 total. 400 de 1000 é 40%. Beleza? Bom, agora que a gente já fez bem detalhadamente os primeiros exercícios, dá pra gente ir nos pontos chaves dos próximos. A questão número 6 fala que o indivíduo Rzão, Pzão, barra Rzinho, Pzinho, com ligação parcial, cruzou com um duplo recessivo. A gente já tira o genótipo desses que cruzaram. Então, Rzão, Pzão, barra Rzinho, Pzinho. Isso que significa esse símbolo aqui, tá? Cruzou com um duplo recessivo, Rzinho, Pzinho. Ele ainda fala que nasceram 350 filhotes para 350, para 150, para 150. Então, as proporções, elas fogem da segunda lei de Mendel. E aí, a gente sabe que tem ligação. Vamos achar aqui os gametas parentais. Rzão, Pzão, Rzinho, Pzinho. Logo, os recombinantes, Rzão, Pzinho e Pzão, Rzinho. Ou Rzinho, Pzão. Tá? Então, com isso aqui, eu já sei que os que possuem a prole, os filhotes que possuem maior frequência, elas são equivalentes aos gametas parentais. Então, este gameta aqui vai gerar esta prole aqui, que gerou 350 filhotes. Este gameta, cruzando com este, gera essa prole 350. Este gameta com este gameta, essa prole 150. E este gameta com este gameta, essa prole 150. Quando a gente soma todos esses aqui, a gente chega num total de 1000. E quantos recombinantes existem? Aqueles em menor proporção, 150 mais 150, 300. Divide 300 pelo total, que é 1000, multiplica por 100% para chegar na taxa em porcentagem, a gente tem uma taxa de recombinação de 30%. Ou nada mais, nada menos que a soma dos gametas recombinantes que a gente tem e faz a relação com o total para a gente chegar na porcentagem, tá bom? Lembrando, sempre menor frequência corresponde a gametas recombinantes. Na questão 7, ele deu aqui pra gente uma tabela, um quadro, com
um cruzamento e a prole, outro cruzamento e a sua prole. E na legenda que a gente criou aqui do lado, a gente colocou o que a informação, o que o exercício trouxe de informação. Então, por exemplo, Bzão corresponde à cor negra do pelo. Bzinho, Bzinho, cor branca. Lzão alguma coisa, pelo curto. Lzinho, Lzinho, pelo longo. Então, a gente tira a legenda aqui do lado das informações contidas no exercício, olha os possíveis progenitores e acha os possíveis genótipos. Então, por exemplo, aqui é pelo negro e curto. Então, eu sei que é Bzão alguma coisa, Lzão alguma coisa. Pelo negro e curto, Bzão alguma coisa, Lzão alguma coisa. Olha a prole, coloca os possíveis genótipos aqui do lado. Quando eu vejo que neste cruzamento eu posso ter pelos brancos e longos, que é Bzinho, Bzinho, Lzinho, Lzinho, eu sei que esse Bzinho e esse Lzinho tem que ter vindo dos meus progenitores. Então, eu já sei que tanto este quanto este, eles são duplo heterozigotos. Mesma coisa para o outro cruzamento ali do lado. Pelos brancos e curtos. Genótipo, Bzinho, Bzinho de branco, Lzão alguma coisa de curto. Mas quando eu olho para esse filhote aqui, que tem pelo branco e longo, e eu sei que longo é Lzinho, Lzinho, eu já sei que cada um dos progenitores tem que ter tido um Lzinho para doar para o seu gameta. Então, os gametas dos progenitores no cruzamento 1 é Bzão, Bzinho, Lzão, Lzinho, e no cruzamento 2, Bzinho, Bzinho, Lzão, Lzinho. Na questão 8, é uma questão bem teórica, tá? Fala pra gente com cruzamento entre uma fêmea heterozigota com um macho homozigoto, teve esses 4 tipos de descendentes e que cada tipo desse apareceu em uma frequência de 25%. O que isso fala pra gente? Que é uma lei de dihibridismo, ou seja, segundo a lei de Mendel, há uma segregação independente com a formação de 4 classes fenotípicas na proporção de 1 para 1 para 1 para 1, pois ele falou que a frequência de 25% apareceu em todos estes fenótipos, tá bom? Aqui no final a pergunta é justamente essa, explique qual seria a informação que esse cruzamento fornece, que é um cruzamento com segregação independente dos gametas, ou seja, não há ligação gênica. Questão 9. Um macho duplo heterozigoto foi cruzado com uma fêmea de pelo e olhos claros. Aí, a cada 50 descendentes, surgiu essa proporção aqui de indivíduos. Vejam a discrepância nessas frequências. Quando a gente olha essa discrepância, a gente já sabe que é um caso de linkage, ou genes ligados. E aí, ele traz aqui pra gente as informações que a gente tem que fazer a legenda. Sempre faz a legenda. Então, eu fiz lá em cima. Azão alguma coisa quer dizer que é pelo escuro. Azinhazinho pelo claro. Bzão alguma coisa, olho escuro. Bzinho, Bzinho, olho claro. Aí, coloquei aqui o macho, ele é dupla heterozigoto. Coloquei a fêmea, que é dupla recessiva. Quando eu chego no gameta dessa fêmea, olha só os genes alelos que ela tem. Então, o gameta dela só pode ser Azinho, Bzinho. Quando eu olho as 4 classes fenotípicas que surgiram aqui na prole, eu já sei que houve, então, uma ligação gênica e que eu tenho, portanto, 4 tipos de gametas desse progenitor. Quais seriam os gametas parentais e quais seriam os gametas recombinantes? Eu faço aqui as possibilidades de genótipos da progenie, tá? Ou seja, eu coloco aqui quem são os indivíduos de pelo e olhos escuros. Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Quem são os indivíduos de pelo e olhos claros? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Quem são os indivíduos de pelo escuro e olhos claros? Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho. E quem são os indivíduos de pelo claro e olhos escuros? Azinho, Azinho, Bzão alguma coisa. Só que esse alguma coisa eu já vou preenchendo com o que ele ganhou desse gameta materno, porque a mãe só pode doar Azinho, Bzinho. Então, vejam que esse indivíduo aqui tem que ter um Bzinho da mãe, porque um Azinho ele já tem. Logo, quem é o gameta do pai? Um Azinho e um Bzão. Já chega em um tipo de gameta.
Neste outro tipo de genótipo aqui, tem que ter um Azinho da mãe. Então, quem é o gameta do pai? Um Azão e um Bzinho. Aqui, do pai, um Azinho, um Bzinho. E aqui a mesma coisa. Se um Azinho e um Bzinho ganhou da mãe, o Azão, Bzão tem que ser do pai. Quando eu coloco as proporções que apareceram para mim embaixo desses genótipos, eu já sei que os menos frequentes correspondem aos gametas recombinantes. Então, eu sei que estes dois gametas são os parentais. E com isso, eu chego também na resposta de que a posição dos genes desse pai, ela está na posição cis, pois Azão está com Bzão, assim como Azinho está com Bzinho. Nas questões, quais são os genótipos desta prole? São estes genótipos aqui, então, que a gente foi colocando de acordo com o genótipo dos parentais. Quais são os gametas produzidos pelo macho duplo heterozigoto? São estes gametas aqui, nestas proporções, tá? 46%, 46%, 4% e 4%. Que tipo de segregação ocorre nesse caso? Não é uma segregação independente, é um caso de linkage ou ligação gênica, ou segregação dependente, ou ainda segregação conjunta. E na D, ele pergunta assim, considerando a porcentagem da prole gerada e que os genes se localizam linearmente no cromossomo, determine qual a distância relativa entre o locus para a cor de pele e o locus para a cor de olhos. Ou seja, qual é a distância entre o locus A e o locus B. Horas. Se a gente tem aqui em cima 4% de taxa de frequência para cada gameta, qual é a nossa taxa de recombinação? A soma dos gametas recombinantes. 4 mais 4, 8%. Isso aqui, de acordo com os estudos, foi convertido em unidades de mapa. Então, estes 8%, eles correspondem a 8 centimorgan, ou 8 unidades de recombinação. Poderia colocar aqui também 8 UR, ok? Próxima questão, questão 10, é uma questão de múltipla escolha, em que ele dá pra gente 3 genes, o gene A, o B e o C, mas eles estão posicionados em um cromossomo, os dominantes, em outro cromossomo, os recessivos, tá? Ele chama esse conjunto aqui, ó, veja que só envolve o gene A de conjunto 1 e o conjunto 2 envolve os genes B e C. Na questão A, ele fala assim, se houvesse crossing over apenas na região 1, os gametas produzidos teriam a combinação Azão, Bzão, Czão, sim, porque é o parental. Azinho, Bzinho, Czinho, sim, porque também é o parental, né? Então, esses dois aqui são os parentais. Agora, se eu quebrar esse A e trocar com esse A, né, o Azão com Azinho, o que eu vou ter? Azão, Bzinho, Czinho e Azinho, Bzão, Czão. Então, as possibilidades que vão surgir é o que eu escrevi aqui na frente, e não essas que ele me deu na questão, por isso que tá errada. Na questão B, ele fala pra gente que se houver crossing over apenas na região 2, ou seja, eu trocar o B e o C, os alelos B e C de lugar, eu vou produzir os gametas com essas combinações, Azão, Bzão, Czão, Azinho, Bzinho, Czinho, que são os parentais, e esses recombinantes. Não, esses recombinantes são esses recombinantes aqui, quando eu tenho a troca do alelo A. A questão C é a questão certa, porque ela fala assim, se houver crossing over nas regiões 1 e 2, serão produzidos os gametas com as combinações Azão, Bzão, Czão, Azinho, Bzinho, Czinho, que são os parentais, e esses dois tipos de gametas recombinantes. E está certinho porque a gente tem que lembrar que se eu tenho 3 alelos, eu não vou fazer uma recombinação entre os 3, pois a taxa máxima de recombinação, ela é de 50%. Então, isso aqui eu não posso esquecer, tá? Isso aqui é informação teórica. Então, quando ele traz pra gente que há uma troca entre 1 e 2, eu tenho uma troca entre B ou C apenas, e não entre os 3 alelos. E aí, quando a gente faz as combinações, chegamos nesses resultados, tá? A D e a E estão absolutamente erradas, pois elas falam que havendo crossing over, somente serão formados 2 gametas. Não, gente, se houver crossing over, serão formados 4 gametas, em proporções fenotípicas diferentes da segunda lei de Mendel. Continuando. Questão 11 fala assim,
Um dado indivíduo heterozigoto para os genes azão e bezão, configuração cis. Então, já coloquei aqui, ó, azão, bezão, cis, azinho, bezinho, cis. Ele é submetido a um cruzamento teste. Cruzamento teste sempre com duplo recessivo. Então, esse aqui seria o gameta do cruzamento teste. Duas situações. Se os dois genes forem, situação 1, não ligados, segregação independente. Qual que é a porcentagem da prole desse cruzamento que vai gerar azinho, azinho, bezinho, bezinho? Ou seja, um gameta azinho, bezinho, cruzando com esse aqui, vai me gerar quantos por cento de um indivíduo azinho, azinho, bezinho, bezinho? Se for segregação independente, a proporção sempre é 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, sempre é 25%. Então, na situação 1 tem que ser 25%. Veja que a gente já mata a questão, porque não tem outra alternativa que para a situação 1 é 25%. Agora, na situação 2, eu fiz aqui meio que de cabeça, vou mostrar para vocês como que eu cheguei nesse resultado, tá? Porque ele fala assim, se os dois genes forem separados por 40 centimorga. Então, o que ele deu pra gente? Os dois genes, A e B, separados por 40 centimorga. Se esses genes são separados por 40 centimorga, qual é a porcentagem dos gametas recombinantes? 20% para cada gameta recombinante. Coloquei GR de gameta recombinante. Quais seriam os gametas recombinantes, gente? Olha lá em cima o pai, o cromossomo parental. Azão, bezão é o gameta parental, assim como azinho, bezinho é o gameta parental. Quem seriam os gametas recombinantes? Um azão com bezinho e um azinho com bezão. Então, o que ele quer? Qual a prole que ele está pedindo para a gente? A frequência. Azinho, azinho com bezinho, bezinho. Ou seja, um gameta desse aqui com um gameta desse aqui. E aí, qual seria a proporção, então, fenotípica desse cruzamento? 30%, porque eu peguei um gameta recombinante desse indivíduo aqui, tá bom? E resposta certa, 25% e 30%. Questão 12. Um cruzamento entre uma fêmea dupla heterozigota com macho duplo recessivo revelou a seguinte proporção genotípica entre os descendentes. 40%, 40%, 10%, 10%. Tem ligação gênica, né? Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Não há evidência que tenha ocorrido permutação? Há evidência. Eu tenho proporções fenotípicas muito discrepantes. Elas não são 1 para 1 para 1 para 1. A segregação observada dos genes está de acordo com a segunda lei de Mendel? Não. Tem ligação gênica. Os resultados indicam que os genes estão ligados a uma distância de 20 UR. Como que eu sei que é 20 UR? Ué, porque a soma dos gametas recombinantes, no caso 10% com 10%, 20%, me dá a taxa de recombinação, que é 20 UR, tá? E o arranjo dos genes alelos na fêmea é trans. Por que que esta não tá certa? Eu coloquei aqui o macho duplo recessivo, esse aqui é o macho, tá? Aí eu peguei a prole ali, mesma forma que eu fiz os outros. Ó, o macho, ele só vai doar um azinho, bezinho. Então, vamos lá. Nesse indivíduo aqui, nesse filhote, um azinho, um bezinho veio do macho. Quem é o gameta da mãe? O azão e o bezão. Mesma coisa aqui. Quem é o gameta da mãe? Um azinho, um bezinho. Aqui, um azinho, um bezinho é do macho. Quem é o gameta da mãe? Azão, bezinho. Aqui, um azinho, bezinho do macho. Quem é o gameta da mãe? Azinho, bezão. Quem tem menor frequência? O azão, bezinho e o azinho, bezão. Se estes têm a menor frequência, qual é o gameta parental? O azão, bezão e o azinho, bezinho. Logo, a mãe é azão, bezão e azinho, bezinho, porque é essa proporção aqui que está em maior frequência. Então, a mãe, os genes da mãe, eles estão na posição cis e não trans, ok? 12, letra C. Questão 13, ele dá um quadro pra gente com alguns valores, dá um mapa genético aqui, mas tá bem direto essa questão, porque ele fala assim, ó, a distância, a taxa de permutação entre o gene A com A não tem, mas entre o gene B com A é de 20%. Aí eu olho aqui, gene B com A, 20%. Logo, a distância entre o gene A e B também é 20%, entende? Então, meu valor de X é 20%. É a mesma coisa que entre C e A é 15. Então, entre C e A é 15, ó, certinho.
Entre B e C é 5, então entre C e B também é 5. Portanto, o valor de X e de Y, 25%, tá? Ele só deu formas diferentes de cobrar aí a mesma coisa para nós. Lá em cima, questão 14, parecida com o que a gente fez até agora. Acha os genótipos dos gametas e as porcentagens. Frequência de recombinação entre os locos azão e bezão é de 10%. Em que percentual serão esperados os descendentes azão, bezão, azinho, bezinho, a partir de progenitores, com os genótipos mostrados na figura? Ó, essa fêmea só vai dar esse tipo de gameta. Ele já falou que existe uma frequência de recombinação de 10%. Então, tem permutação gênica. Então, eu tenho gameta azão, bezão, e eu tenho gameta azinho, bezinho, que é o gameta parental, igualzinho, igualzinho. Como que é o gameta recombinante? O azão com o bezinho e o azinho com o bezão. Em qual proporção? 5%. Porque a minha taxa de frequência é 10%, então é 5% para cada gameta, tá? E aí, o que ele pergunta? Quando eu cruzar esse gameta com qual gameta aqui, que vai me dar essa prole, vai me dar esse filho? Então, esse azinho bezinho veio desse gameta e eu preciso do gameta azão bezão. Qual que é a frequência do azão bezão? 45%. Essa é a resposta. Questão 15, bem parecida também. Olha só. 2 genes azão e bezão estão localizados no mesmo cromossomo. Um macho, azão, bezão, azinho, bezinho, foi cruzado com uma fêmea, azinho, bezinho. Veja que a fêmea só tem azinho, bezinho. Sabendo que entre esses 2 genes há uma frequência de recombinação igual a 10%, qual será a frequência de indivíduos com genótipo azão, bezinho, azinho, bezinho, encontrado nas descendências desse cruzamento? Isso aqui eu já fiz de cabeça, gente, eu fiz direto, ó. Como que eu pensei? Esse azinho, bezinho veio desse progenitor, que esse progenitor só tem azinho, bezinho. Então, esse azão, bezinho tem que ter vindo desse aqui. Só que tá vendo que é diferente? Então, este aqui é o gameta recombinante. Se a taxa de recombinação é de 10%, qual que é a taxa, a frequência deste gameta recombinante? 5%. Resposta 5%. Tá? Bem direto também. A gente vai pegando o jeito conforme vai resolvendo várias vezes. Vamos lá, 16. Um indivíduo com genótipo azão, azinho, bezão, bezinho produz gametas nas seguintes proporções: 25%, 25%, 25%, 25%. Segundo a lei de Mendel, né? Proporção 1 para 1 para 1 para 1. Outro indivíduo com genótipo desão, dezinho, ezão, ezinho produz gametas nas seguintes proporções: 50 e 50. O que isso indica pra gente? Que tá tendo ligação gênica e que essa ligação gênica não tem permutação. Ou seja, é uma ligação completa. Quando a ligação é incompleta, tem permutação. E aí, esses valores não saem assim, meio para meio. Esses valores sairiam assim, ó, diferentes, que nem aqui, 45, 45, 55, tá? Que nem outros que a gente viu. Então, com essas informações, a gente sabe que os genes desão e ezão, eles estão ligados e que entre eles não acontece crossing over. Tá certinho a letra A? Letra B, estão ligados e entre eles ocorre crossing over. Não, ligação completa, 50%, 50%. O gameta simplesmente se dividiu. Metade do gameta assim, metade assim, tá? Os genes desão e ezão segregam-se independente e entre eles não ocorre crossing over. Não é independentemente, senão seria 25, 25, 25, 25%. Os genes azão e bezão estão ligados e entre eles não ocorre crossing over. Não estão ligados. Eles se segregam independentemente e eles se segregam independentemente e não há crossing over, tá? Porque na segregação independente, segundo a lei de Mendel, Mendel nem falava de crossing over. Questão 17, mais uma teórica para finalizar. Quando se estuda uma célula meiótica dupla heterozigota, azão, azinho, bezão, bezinho, e se diz que para esses genes está ocorrendo segregação independente, ou seja, segundo a lei de Mendel, o que é incorreto afirmar? Que os cromossomos de origem materna e paterna que contêm esses genes podem combinar-se livremente. Isso está certo, segregação independente. É justamente eu ter essa combinação livre ali entre os genes. Pode ocorrer recombinação? Nem preciso terminar de ler. Recombinação não tem nada a ver com segregação independente, segundo a lei de Mendel. Isso está errado. Os genes azão e bezão que se situam em diferentes pares de homólogos distribuem-se ao acaso em diferentes gametas? Sim, só que é a mesma coisa que está na A, né? Falado de uma forma diferente. Os genes azão e bezão estão em grupos de ligação separados? Sim, grupos de ligação significa conjuntos de cromossomos que eu tenho e de genes que eu tenho o mesmo cromossomo.
Então, por exemplo, aqui eu tenho, sei lá, esses 6 genes. Isso aqui é um grupo de ligação, tá? Os genes azão e bezão estão em grupos de ligação separados? Sim, porque eles estão em cromossomos separados. E os genes azão e bezão não são alelos? Não, porque o azão ele é alelo de azinho ou do outro azão. Os genes alelos, eles estão em cromossomos homólogos, tá? O gene A, ele não é alelo de B. O gene A, ele é alelo de outro A. O B é alelo de outro B. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um beijo, até a próxima.